Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira, ao vivo no Facebook, para falar de quê, Fernando? Tudo bem? Tudo bom, Cabido? Olá, amigo internauta. Vamos falar então de como foi Atlético e Cruzeiro. Não temos boas novidades. Nenhuma boa novidade, né? Lembrando ao internauta que já deve ter visto o jogo, né? O Cruzeiro empatou com vitória 2-2 no Mineirão. Teve até casa cheia, 45 mil pessoas estiveram no Mineirão para ver isso. E mais tarde, às 7 horas da noite, o Galo apenas empatou com o Figueirense, onde Fred fez o gol e também foi expulso, né, meu caro Fernando? Exatamente. Começando então pelo Cruzeiro, que foi o jogo mais cedo, né? Jogou aí das 11 horas da manhã, teve um público muito bom mesmo. Lembrando, finalmente, aquele Cruzeiro campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? Que enchia ali o Mineirão. Encher o Mineirão desde a reforma ficou muito complexo, colocar 60 mil ali, mas já foi um público considerável, 45 mil presentes, né, Cabido, mais ou menos. 45 mil. Então, realmente foi um ótimo público para ver um resultado muito lamentável. O Cruzeiro conseguiu abrir 2-0 e teve como carrascos ali, principalmente, os mais perigosos ex-jogadores do Cruzeiro, que foram Diego Renan, ele mesmo com a braçadeira de capitão, a pompa toda, batendo o pênalti, tretando com o Marinho, e o próprio Marinho fazendo jogada estilo Robin, vindo pela esquerda, pegando a Avenida Brian ali, cortando para o meio, e o Avenida Fábio... Brian e Rua Bruno Viana, E o Fábio ali muito bem, realmente, fez pelo menos umas duas defesas, para quem gosta de Cartola aí, duas defesas difíceis, mas mesmo assim foi mal no Cartola, né? Mas muito mal. Muito mal. Deixa pra lá o Cartola, mas realmente os dois principais personagens do Vitória foram esses dois ex-cruzeirenses. Outro ex-cruzeirense também que assombrou o Cruzeiro foi o Chiesa. Para quem não lembra, ele passou mesmo, não deixou tantas saudades assim, porque não fez nada demais aqui no Cruzeiro. E deu esse empate, o Vitória que ficou com 1 a menos e conseguiu o empate primeiro com o pênalti cobrado por Diego Renan, após uma tretazinha ali com o Marinho, que sofreu o pênalti, e também o Chiesa fazendo o 2-2, já perto do fim do jogo. O Cruzeiro ainda tentou uma reação no final para fazer o 3-2, saiu com a vitória em pleno Mineirão. O Cruzeiro que, se não me engano, se não é o pior, é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, brigando ali com o América, por exemplo, que o América perdeu mais uma, sábado. Deixa isso pra lá, Atlético Paranaense. É sacanagem comparar com o América não joga nunca em casa, né? Não, sim. Então, o América com seus mil torcedores que vão ao estádio, mais uma vez a gente faz esse apelo à torcida do América, vamos pelo menos comparecer 5 mil pessoas, já seria uma coisa sensacional para o América, que não consegue jogar em casa, igual o Cabito falou. Mas falando novamente de Cruzeiro, perdeu essa boa oportunidade de sair com os 3 pontos, sair com a vitória. E o Cabito já fala dos principais problemas enfrentados, das boas novas também. Arrascaeta, bem. Alex, sinceramente, gostei bastante do garoto. Tem que lembrar novamente que o Alex é um garoto, né? Então, tem que ter um pouco mais de paciência, tem que dar ritmo de jogo. Ele deu pelo menos umas 2 boas enfiadas para o Riasco, deu uma boa enfiada para o Riasco, realmente, que perdeu o gol. E também chegou na cara do gol ali, o cara mais ou menos, né, um pouco sem ângulo, fez um bom chute, mas o goleiro do Vitória fez a defesa. Então, realmente entrou bem na partida. O Alex, ganhando uma sequência de jogos, eu acho que o jogador tende a crescer, nem que seja para o ano que vem, depois de mais cancha, o garoto pode aí fazer a diferença para o Cruzeiro. É um jogador que tem que ter uma paciência um pouco a mais, para mesmo desenvolver, para não chegar a essa pressão toda de um time que está oscilando bastante ali na mão do Paulo Bento. Umas partidas, falando do treinador português, umas partidas o Paulo Bento faz realmente nós táticos no adversário e outras ele dá algumas vaciladas difíceis de explicar. Não é o caso de demissão, longe disso, acho que ainda tem muitas boas ideias. O Paulo Bento para manter e para ele pegar mesmo a confiança aí do elenco e essas peças que estão chegando, eu acho que ele vai desenvolvê-las muito bem. Para quem não lembrou, o Ábila foi apresentado já, o Riascos, olha, novamente, o Sobis também chega para fazer esse bom número no ataque e agora
mas o problema, né, Cabido, é mais a defesa ali do que o ataque. A gente vinha falando disso. O ataque realmente está fazendo um pouco ali da sua parte. Tá certo que o William, mais uma vez, não jogou tão bem. E a defesa é a grande questão. Você falou da Avenida... Eu falei da Avenida Bryan, você falou da rua Bruno Viana, desculpa. Então, tem que fazer alguns acertos defensivos ali que o Paulo Bento ainda tem que quebrar a cabeça. Mas no ataque já tem boas peças e chegaram outras boas peças também. Principalmente, para mim, o Ábila é um cara que é uma peça que está faltando no Cruzeiro. Se você for ver quem está jogando de centroavante ultimamente é o Riascos, que não é isso. Todo mundo sabe que não é a dele ficar ali fazendo pivô na frente da área e girando em cima de zagueiro, igual grandes centroavantes fazem, também não é do William. Apesar de dar 9 nas costas, todo mundo sabe qual que é a dele, apesar de ter os últimos anos muito bons aí, principalmente no Bicampeonato Brasileiro. Exatamente. Só te corrigindo, meu caro Fernando, quem fez o gol do empate do Vitória, foi o glorioso Vander, tá? Vander? Eu coloquei na minha cabeça que era o Chiesa, perdão. Foi o Vander que fez o gol. E o Ramon foi expulso logo aos 3 minutos da etapa complementar. Mas só queria lembrar o internauta que você pode participar conosco. Basta comentar aí no post do vídeo que a gente vai ver aqui e a gente troca uma ideia bacana, tá bom? Já tem até várias mensagens aqui, mas só dar uma palhinha do que eu achei do jogo. Primeiramente, o Cruzeiro jogou mal, né? Jogou mal, lado esquerdo da defesa horrorosa, Bryan horroroso, Bruno Viana horroroso, o Bruno Fabrício, coitado, tá lá no meio também, mas ainda não tem condição de ser titular da equipe do Cruzeiro. E é difícil a gente ficar também cornetando o Paulo Bento, porque ia pôr quem? O Bruno Rodrigo? O Bruno Rodrigo tem entregado um gol por jogo quando tem jogado. Então não é também. O Léo não joga com nenhum dos últimos 4 treinadores do Cruzeiro, ele não é titular. Desde Marcelo Oliveira, o Léo não é titular da equipe do Cruzeiro. Então, por que ele seria agora? Paulo Bento tem uma coerência, pelo menos nesse sentido. Tem essa boa ideia do Paulo Bento de pelo menos testar esses jovens atletas. Lembrando, né, os dois são muito novos, então é a mesma questão que eu falei do Alex, tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Exatamente. Tem a questão do meio-campo também, que o Romero ontem jogou perdidaço. Um cara que dita o ritmo do time do Cruzeiro, mas parece que sem o Henrique ele tá sem a referência, porque o Henrique saindo do time... Quem diria, hein? É impressionante. Quem diria. E olha que eu sou um dos maiores cornetas do Henrique da imprensa mineira, viu? O Henrique jogando, sem a presença do Henrique, o nosso glorioso Lucas Romero fica perdido, o Bruno Ramires, coitado, ele não sabe o que faz em campo às vezes. Você também trabalha o ataque ali com o Riascos, e no caso do Riascos é uma coisa interessante, porque a torcida ontem ficou pedindo o William. Agora, pediu o William para quê? Para fazer o que aconteceu, por exemplo, contra a Chapecoense? Para mim também não faz sentido. Eu acho que tem que haver um rodízio no ataque, sim, e é óbvio que o futebol também nos dá algumas alegrias, né? Como, por exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta tem subido de produção, marcou um belo gol ontem. Se a gente lembrar também do Arrascaeta em principalmente ano passado, muito abaixo do que ele poderia render. Este ano ele está rendendo mais e figura talvez como o principal jogador do Cruzeiro. Na manhã desta segunda-feira, Rafael Sobis e o Ábila foram apresentados à imprensa. Ontem, no domingo, eles foram apresentados à torcida no Mineirão. Teve até um show pirotécnico, não sei o quê, aquela frescuragem toda. Os caras entraram e sentiram a torcida do Cruzeiro. Mas são jogadores que possivelmente já devem jogar, claro, se o BID assim o permitir, contra o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira, jogo das 8 horas da noite, e a estreia do Cruzeiro nesse novo horário do Campeonato Brasileiro. E o Rafael Sobis disse hoje, meu caro Fernando, que não vai jogar sozinho. Só que a gente sabe também que o Rafael Sobis é um baita jogador de futebol. Mas jogar sozinho no atual futebol mundial nem Messi, né, meu amigo? Lógico, ele fica aquele discurso meio clichê de somar a força do elenco e blá blá blá, mas realmente o Sobis veio para ser esse jogador que vai fazer a diferença, tanto puxar os ataques, não necessariamente como um armador em si, botando as 10 nas costas, por exemplo, e armando as principais jogadas de ataque, mas
também podendo puxar essa bola um pouco mais junto dos volantes, junto tanto do Romero quanto do Henrique, que o Cabido falou aqui agora. Então, trazendo essa bola com mais qualidade para o ataque, até para distribuir melhor para a chegada do Ávila, que tem que receber a bola no pé ali, porque senão não adianta nada ter um centroavante de qualidade sem a bola chegar nele. Então, realmente eu boto fé nesses dois jogadores que vão aumentar bastante o padrão ofensivo do Cruzeiro, mas a gente sabe que ainda precisa de peças ali atrás para melhorar a defesa. Lembrando que estão fora ainda Manuel e Dedé, né, que são pelo menos os dois principais nomes aí da defesa. E você quer saber mais pessoas que estarão fora do jogo contra o Vitória? Vai lá, fazer uma lista. Mike e Henrique já estão fora. Sim. Já estiveram fora no jogo... Vitória meio de semana agora, Copa do Brasil, 21h45. Mike e Henrique já estão fora. Ok. Brian, Riascos e Romero. Fora também. Alisson é dúvida. E outro que entra na lista é Elber. Então o Cruzeiro vai para Salvador tentar encarar o Vitória, que na minha opinião tem um bom time de futebol. Você olha ali, tem quantos ex-cruzeirenses? São 5 ex-cruzeirenses, né? Diego Renan, Chiesa, Marinho, William Farias e tem outro que agora eu não estou lembrando. Enfim. Mas é complicado. O Cruzeiro vai todo desmantelado para Salvador. É um time que já tem seus problemas técnicos e táticos, e ainda mais com esses problemas de lesões que a equipe vem sofrendo. Olha, vai ser um jogo que haja coração, viu? Algumas perguntas aqui. O Luiz Eugênio Queiroz pergunta se o Cruzeiro retorna para a Libertadores. A gente não sabe. Fazer previsão futura também é complicada, né? Nesse campeonato brasileiro. Uma coisa a gente tem a Copa do Brasil, né? Uma coisa é a gente botar fé nesses dois jogadores que estão chegando, outra é falar que eles vão resolver e fazer o Cruzeiro chegar no G4. Por enquanto, pelo menos para mim, tá longe de poder afirmar esse crescimento tão rápido e simplesmente por causa dos dois jogadores. Novamente, que a principal fraqueza do Cruzeiro é a linha da defesa. Exatamente. Aí cogita-se também, já entrou em acordo praticamente com o Edmar, né, lateral esquerdo, do Rio Ave, hein, senhores? Rio Ave. A ideia do Paulo Bento pode ser uma, sinceramente, eu não vejo jogos do Rio Ave. Ninguém vê, né? Acho que nem, enfim. E Luizão, Benfica, capitão eterno dos encarnados, pode ser um dos contratados da Raposa, só que a gente também não sabe a que pé anda isso, né? Seria muita bancar especulação, a informação veio lá de Portugal, não veio do Brasil, então é mais difícil de apurar ainda. Seria bancar de novo outra grande contratação, né? Exatamente. Pegando o Ávila e Sobis também como grandes contratações. O Guilherme Oliveira fala que o Cruzeiro precisa de mais reforços. Eu falei que o Cruzeiro precisava de 4 reforços para entrar jogando, né? Por enquanto vieram 2. Tem que esperar ainda mais. Esperar ali a retaguarda, né? A Tereza faz uma crítica a gente, falando que o comentarista só fala no futuro do Cruzeiro para encobrir o horroroso presente. Na verdade, não. A gente acabou de falar do time. Exatamente. O problema do Cruzeiro, Tereza, é que o Cruzeiro é um time fraco. Você pega o Cruzeiro hoje, ontem, por exemplo, a sensação que deu é que o Vitória tinha mais time que o Cruzeiro, quando você pegava os 11 iniciais ali, né? Porque são vários meninos que o Cruzeiro tem colocado em campo. Agora, erro de planejamento da equipe. Porque a gente devia estar falando da montagem de elenco lá em janeiro, em fevereiro. Só que estamos em julho e o Cruzeiro está montando o time em cima do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro não aprendeu como é que se ganha o Campeonato Brasileiro, né? Não é possível. Em 2013 ele viu como é que ganha, em 2014 ele viu como é que ganha. Aí comete todos os erros que ele não pode cometer. Agora, no meio da temporada, quando o Cruzeiro vai montar a sua equipe para tentar fazer o 5º título brasileiro. Não tem jeito de ganhar campeonatos brasileiros assim. Então é por isso que com a chegada de Sobis, com a chegada de Ávila, com a chegada até mesmo do próprio Edmar, a coisa muda de figura. Não dá para você comparar Alisson, William e Riascos com Rafael Sobis e Ávila, que são jogadores hoje de ponta do futebol do continente. Não é isso? Para mim, pensando na equipe, nos resultados que a equipe tem por enquanto, pensar em campeonato brasileiro é fora de cogitação. Tem, igual você já falou em alguns programas passados, seria a ideia de focar na Copa do Brasil, mas já tem problemas aí para quarta-feira, essas várias ausências que o Cruzeiro vai ter contra o Vitória para jogar lá em Salvador. Mas realmente, Tereza, essa questão do time atual, todo mundo sabe que não é o ideal que a torcida do Cruzeiro deseja ver.
Então, tem algumas melhorias a serem feitas. A gente está falando de futuro pela questão da chegada do Ávila e do Rafael Sobis e também projetando o futuro pela questão da defesa. É necessário a contratação de mais jogadores para a defesa, para qualificar essa defesa. Então, não tem como a gente não falar do presente sem citar essa possibilidade de futuro aí, essa necessidade de futuro, falando melhor. E não, e se a Tereza quiser que a gente fale do passado aqui também, a gente fala. O Cruzeiro não teve passado bom. O Cruzeiro não teve time esse ano ainda. O Cruzeiro não estreou na temporada ainda. O fato é esse, o Cruzeiro ainda não começou a jogar futebol. O único jogo que o Cruzeiro fez bem na temporada inteira foi contra o Palmeiras na última semana. Nem contra o Atlético, quando venceu o Atlético as 2 vezes que jogou esse ano, né? Jogou bem no Mineiro até, né? Mas jogou daquele jeito que a torcida não gosta, contra-ataque, não sei o quê. Então não é isso não é o Cruzeiro. Certo. Então é bem difícil, é bem complicado. O César Bicalho pergunta se o Dedé vai voltar mais, se o Dedé não vai voltar mais. Ô César Bicalho, não sei, cara. O Dedé, a projeção de retorno dele, que era muito baixa, não era alta, dava algo em torno de 60 dias, 40 dias, 45 dias, 60 dias. Já tem 4 meses. Então a gente não sabe. Existe um cuidado maior, mas esse cuidado, na minha opinião, eu não sou médico, então não dá pra gente ficar especulando aqui. Há um excesso de zelo pelo Dedé, sim. Enquanto ele não estiver 100%, ele não vai voltar para campo. E isso é basicamente o que está acontecendo no departamento médico do Cruzeiro. A Renata Luiza Veloso diz que o time está simplesmente péssimo, ganha de 2-0 e deixa empatar com a mais. Por que vai falar disso? Renata, é isso mesmo. Você analisou bem aqui. O que o time vai fazer? Não tem o que fazer. O time é ruim, os jogadores são ruins. O Henrique é a referência tática desse time. Quando você tira o Henrique, ninguém faz mais nada. O Romero fica louco, o Romero fica perdido. E tomou outro amarelo e já está suspenso para jogar contra o Atlético Paranaense na próxima semana. E é um bom jogador. O Lucas ontem fez até uma partida, na minha opinião, interessante, mas ele é fraco. Você está careca de saber que ele é fraco. Então vai ficar nisso aí se não contratar mais. O Renato Soares fala do Ariel e do Léo, se tem vaga nesse time, na minha opinião, não. E o William tem que ser titular. Então, é complicado falar do William. O William oscila demais. O William na temporada tem 3 gols. 3 gols na temporada, Fernando. Para mim a questão da sequência para o jogador, aí já teria que ser uma aposta aí do Paulo Bento no lugar do Riascos, realmente, sem pensar nas contratações que vieram. E realmente, para mim, o Cabral acho que poderia ser mais testado sim pelo Paulo Bento. O Léo realmente... Ariel, Cabral ou Gino, né? Aí realmente o Ariel Cabral é melhor. E o Léo realmente... Não tem explicação. Tem que... Já que ele não tem oportunidade, realmente tem que passar para frente. Já que a ideia do Paulo Bento é fazer esses meninos crescerem com ele no comando, passa o Léo para frente, vendo as possibilidades que ele tem ali. Realmente o Léo seria uma possibilidade apenas. Está longe dele fazer alguma grande diferença, mas realmente questões de testes. Aí já não dá para saber, dá para fazer essa futurologia assim tão boa. Tem uma situação aqui do Alexandre Barbantino que pergunta o que a gente fala dessa diretoria que apenas desfez os jogadores, não contratou ninguém. Não contratou no início do ano, porque agora tá realmente, a gente não pode falar que não está contratando porque tá. São 30 milhões em 2 jogadores. Bom, Cruzeiro, na minha opinião, fez uma besteira muito grande de ter liberado o Mena. Isso no início do ano. O Mena não estava bem aqui, né, cara? Não estava bem, mas aí você vai lá e me contrata o Brian. Que não é mau jogador. Mas mas tem que fazer um sistema tático ali para cobrir as costas dele. Todo mundo sabe disso. O Mena é um cara que defende muito melhor. Sim. São 2 tipos de laterais totalmente diferentes. O Mena é mais terceiro zagueiro, com muitas aspas aí. E o Brian é o ponta também, com várias outras aspas. Então, tendo o Mena, precisava de uma coisa mais ofensiva, de jogador mais ofensivo para cobrir ele também, entre aspas, novamente. E o Brian precisa de alguém, de um volante ali cobrindo as costas dele,
fazendo a comparação mal e porcamente, Marcos Rocha e Cleiton, pegando o rival ali direto, ou pega o volante, Carioca, Donizete, que seja, ou pega o ponta que vai voltar e cobrir essa lateral dele. Tem que ser, cara. Tem que ser, não, vai ter que ser. E aí o Guilherme Oliveira faz um time aqui do Cruzeiro com Fábio, Dedé, Manuel, Edmar, Mike, Romero, Henrique, Robinho, Rafael Sobis, Arrascaeta e Ábila. Esse time pra mim também, ô, Guilherme, seria o ideal, mas eu não treino time, né? Acho que nem você, né? Então a gente não sabe o que o Paulo Bento tem na cabeça. E também tem questões de jogadores aí que não estão regularizados. Seria Dedé, a contratação. Que você citou mesmo na questão de lesão. Volta, de lesão é mais difícil. Acho que esse aqui é o time que ele acha que teria que ser Sim, ideal, se todo mundo tivesse ok, né? Não, concordo. E o César pergunta novamente se o Cruzeiro pode ganhar a Copa, com as contratações, o Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Bom, depende, viu, o César? Se cair pro Vitória, vai para a Sul-Americana. E aí é uma boa? Depende do cruzamento. Você pode ir. Porque é complicado a Sul-Americana, porque só o Brasil despreza o campeonato, né? Então todos os times grandes da Argentina, por exemplo, gostam de disputar a Sul-Americana. O São Paulo já disputou uma boa Sul-Americana, né? O Inter também. Não, já dá. É outro nível de campeonato. Ideia, mas então realmente os brasileiros já estão tomando mais a sério essa competição. Pegando essa pergunta aí, eu acredito que sim, dá. De novo, repetindo pela 10ª vez aqui, se realmente encaixar os dois ali da frente e pegando pelo menos uma peça para melhorar a defesa. E o que falar da atuação do Thiago Escuro, segundo o Thiago Gemal? Ele que buscou os dois, né? Pelo menos o Ábila. Mas o início... O Ábila foi ele que buscou, né? Mas o início do ano dele foi muito... É complicado falar de diretor de futebol, meu caro Thiago, porque a gente não sabe do orçamento que se tem. Não adianta, é muito fácil no caso do Alexandre Matos, que fez esse time do Cruzeiro. O Alexandre Matos acho que contratou 40 jogadores no Cruzeiro. Quantos deram certo? 7, 8. Com carta branca... Ele tá fazendo no Palmeiras também. Com carta branca e cheque em branco, eu consigo, você consegue, todo mundo aqui consegue. Agora, é difícil, a gente não sabe qual é o orçamento que o Cruzeiro tinha no início da temporada. Agora, a gente viu que o orçamento é outro. Porque se não contratasse também, né, meu amigo, a coisa ia ficar feia. A Priscila Cunha fala que para ela não é culpa do treinador nem da diretoria, quem joga em campo são os jogadores que estão abrindo as pernas e não estão mostrando raça. Concordo com você em algumas partes. A primeira dela é que eu acho que faltou vontade, sim, dos jogadores ontem. Os caras não correram como deveriam. Mas, entre você querer e você jogar, tem uma distância muito grande, né, Priscila? Bom, obrigado, cruzeirenses, mas agora vamos falar do Galo. E o Galo vacilou ontem, né, meu caro Fernando Almeida, você que cobre o dia a dia do Clube Atlético Mineiro, pode nos falar melhor sobre isso. Exatamente, vacilou ontem, eu estava de folga até, né, pegando esse detalhe, mas eu vi... Mas não existe folga pra gente, a gente vê todos os jogos. A gente acabou vendo praticamente todos os jogos do Brasileirão. Então eu consegui ver o jogo do Atlético, realmente vacilou. Mais uma vez, um bom começo ali, metendo gol em ótimo lançamento do Douglas Santos, bola do Casares para ele, encontrou certinho o Fred no meio da área, sendo até, acho que era o Fantástico mesmo, estava mostrando ontem, Fantástico, sei lá, já nem lembro mais, que na frente, no primeiro pau ali, tinham 6 jogadores, mais ou menos, do Figueirense, 5, 6 jogadores, e o Fred sozinho ali no meio da área, o Robinho também, praticamente sozinho, o Robinho quase tirou o gol do Fred, se ele encostasse naquela bola, seria impedimento. E realmente foi muito bem, o Douglas Santos principalmente, o Fred está ali para fazer o trabalho e foi muito bem. Teve essa infelicidade ali que realmente a gente discutiu bastante aqui antes do programa, né, Camila? Até com o Sidney, o nosso câmera, editor, um pouco de tudo ali, o Sidney revoltado pela questão da expulsão do Fred, mas o árbitro estava a 3 metros ali. Não dá para questionar a expulsão do Fred se o juiz estava tão perto, né? Não é possível. Questão também de critério, até a questão da expulsão do jogador do Figueirense um pouco mais tarde, foi um soco, mais ou menos, que ele deu na nuca do Júnior Urso, o Iago, que fez isso, e tomou amarelo, não foi nem expulso direto como o Fred fez. O Atlético também, em um único lance, que é uma falta discutível que eu achei do Eduardo, teve 3 amarelos no mesmo lance, está certo por reclamação, mais um cartão amarelo, anota aí, mais um cartão amarelo que o Leonardo Silva, capitão,
quase 40 anos nas costas, 37 anos nas costas, toma 2 jogos seguidos por reclamação. Isso não pode, né? Não pode realmente um zagueiro da experiência que ele tem sair tomando cartões amarelos em sequência por causa de reclamação. Tem que saber lidar melhor, tem que saber sentir qual que é a do árbitro. O árbitro ontem estava querendo dar cartão amarelo para qualquer reclamação que viesse, principalmente, na minha visão, pelo menos, para jogadores do Atlético. Então, em um único lance, o árbitro conseguiu uma pela falta do Eduardo, 2 por reclamação. Se não me engano, acho que foi o Eraso que tomou também o cartão. Sinceramente, não lembro certinho. Eu lembro do Eduardo e do Leonardo Silva, que tomou cartão amarelo. 3 cartões em um único lance, repito, que eu acho muito bizarro. Então, teve essa questão da expulsão, para alguns criticam negativamente. Eu entendo, mas achei também que o Fred deu uma cotovelada, por mais que não, mesmo que fosse sem querer, é uma cotovelada mesmo assim, disputa de bola, o jogador puxando ele atrás também, deu uma, não sei se nem se foi a cabeçada, um raspão de mão na cabeça do Fred, o Fred revidou no e fim, tal. Aquela bate-vem. Mereceu ser expulso? Pra mim, sim. Alguns discutem que não, que foi Sidão muito tá lá e tal, dentro, resmungando. Mas para ele, por exemplo, acho que não. Eu entendo também a visão dele, questão de critério que o árbitro não teve para bater do outro lado. Então fica essa questão de arbitragem, que é um saco de discutir, mas novamente o Atlético saiu na frente muito rápido, o que é ótimo, claro, recuou pensando ali no contra-ataque, o que também é legítimo, por que não fazer ainda mais fora de casa. É legítimo esperar esse contra-ataque que o Figueirense, por se abrir ali dentro de casa, daria espaços para isso. Não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. O Casares ontem não jogou tanto que ele jogou contra o Botafogo, que obviamente é muito difícil, porque a melhor partida dele até esse momento foi contra o Botafogo. Para quem não lembra, foram 2 gols e 2 assistências, e entre eles um golaço ali de fora da área. Mas não tinha ninguém muito inspirado ali no ataque do Atlético para fazer essa diferença e meter aquele gol que necessário, igual foi contra o Botafogo, que o Atlético também não estava muito bem, e no final do primeiro tempo o Robinho meteu aquele gol com ótima jogada de Casares novamente. Então faltou esse gol salvador para dar uma tranquilidade, 1-0 com o Figueirense todo em cima, uma hora ia sair o empate, principalmente depois da expulsão do Fred, que aí sim aumentou ainda mais a pressão. E o Figueirense foi mais na raça do que na qualidade mesmo, não tem nenhum jogador que sobressaia muito mais. Novamente, mais um garoto aí que o Figueirense mostra alguma qualidade, esse Hermel foi o autor do gol. Para quem não lembra, o Cleiton também era de lá. O Cleiton que tem 20 ou 21 anos, me falha a memória aqui agora, mas também é outro garoto. Também não está muito bem no Atlético, ofensivamente, na marcação, já fez grandes melhorias cobrindo ali o lado do Marcos Rocha. E no gol do Figueirense, a gente estava até discutindo antes de entrar no ar também, foi uma falha geral, né? Primeiro, com o Eraso tentando uma linha de impedimento totalmente falha ali, ele saiu e falhou, então não teve ninguém que conseguiu acompanhar que o jogador, o atacante do Figueirense, que já estava em impulsão, já estava na inércia de movimentação para frente, então o Léo Silva ainda tentou, mas obviamente parado para sair da inércia ali fica muito difícil, e o Vitor saiu mal, na minha visão pelo menos, ou sai direito dando, sei lá, dando um carrinho, ele não saiu, indo né? na bola. Ele foi em pé, ele ficou com medo, né? Ele ficou meio com medo ali de fazer a falta e ser expulso, mas ficou no meio do caminho sem cortar. Defender, né? Sim. Ele foi meio vendido ali. Foi falha, mas foi mais erro da defesa que não soube fazer a linha de impedimento do que do Vitor mesmo. O Vitor não tinha muito o que fazer, mas já que ele saiu do gol, para mim ele tinha que pelo menos tentar buscar a bola, mas tá certo, vai. Não foi falha do Vitor, foi mais uma infelicidade mesmo da defesa que não conseguiu fazer a linha de impedimento. Mas fica esse resultado que foi péssimo para o Atlético, no caso, iria ficar com os mesmos 22 pontos do Santos, que é o primeiro no G4, e agora é apenas o 9º colocado, ia ficar em 5º se ganhasse, e agora é o 9º colocado com, beleza, tá, vai lá com 2 pontos abaixo do G4 e 5 do primeiro colocado, ainda tá bom, tá certo que o Palmeiras ainda joga hoje, pode abrir mais 3 aí, chegar a 8 pontos de diferença do Atlético. Se o Atlético realmente quer pensar em título, que é igual o discurso interno lá, o discurso de favoritismo que se desenhou
antes do começo do campeonato, ele tem que transformar jogos assim em 1-0 e fechar no 1-0. Não pode perder pontos para o Figueirense, mesmo sendo lá no Orlando Scarpelli. Tem algumas participações aqui, a Tereza Cristina nos xingando, porque... Nos xingando não, me xingando, tá? Porque eu a chamei de cruzeirense. Desculpa, tá, Tereza? Você não é cruzeirense, você é galo doido. O pessoal é muito louco aqui também, meu velho. Vamos lá. O Marco Aurélio Ribeiro, que é meu amigo, inclusive, tá? Estudou comigo no colégio, né? Não vou falar seu apelido aqui não, tá, Marco? Falou que eu sou galo doido. Deixa acharem o que achar. O Sidney César acredita muito no time do Atlético. É atleticano até morrer. Agora tem um detalhe com relação ao Galo. É claro que essa tabela do Atlético foi muito favorecida. O que eu quero dizer com isso? Jogar 4 vezes em casa sem precisar viajar é uma grande vantagem. Isso não tem dúvida. Claro. E você enfrentar o Figueirense fora de casa é um desafio complicado? É um desafio complicado. Mas se tem equipes hoje que dá para você ir lá e tentar a vitória e tal, são os times de Santa Catarina. É difícil jogar em Santa Catarina? É muito difícil jogar em Santa Catarina. Mas tem que ganhar. É por isso que o Corinthians é campeão, porque ele vai lá e ganha. O Palmeiras lá na frente vai lá e ganha. Não vou nem falar do Cruzeiro aqui para falar que a gente não está sendo clubista, mas tem que chegar lá e tem que ganhar, porque são as vitórias sobre os pequenos é que dá a diferença de você chegar lá na frente com gordura para queimar. Você joga contra Botafogo, América, Ponte Preta e Corinthians em casa, você tem que fazer pelo menos 10 pontos aí. O Atlético fez 12. Eu já tinha falado aqui com o Bernardo na semana passada que seria um jogo muito difícil contra o Figueirense. Seria mesmo, porque o Atlético ia sair da zona de conforto dele, que é ficar um mês jogando em Belo Horizonte, para sair para jogar. E isso quebra um pouco o ritmo da equipe mesmo. Seria muito difícil ganhar lá, em virtude dessa situação. Agora tem outro jogo difícil, contra o Flamengo. Já tem local? Em Brasília. Brasília, 11 horas da manhã. É um campo grande, é um campo em que a torcida do Flamengo, por maior que seja, não vai fazer pressão. Então tem que chegar lá e tem que ganhar. O Atlético também tem uma boa torcida lá em Brasília. Tá certo que, como o Flamengo se espalha aí pelo norte, nordeste, sudoeste também, então ele deve ser pau a pau ali, questão de torcida, por ser mando do Flamengo, tem uma carga maior de ingresso para a torcida do Flamengo, mas não deixa de ser fora de casa, né? Exatamente. A questão do Atlético. Então fica isso novamente, vai jogar sem o Fred aí, claro, o Fred foi expulso. Marcelo tem aí algumas possibilidades, colocar o Robinho um pouco mais enfiado, o Carlos na posição que ele gosta de jogar. E tem que ver se o Dátulo vai estar apto para jogar, que aí, por exemplo, dá para colocar o Robinho, deixar o Casares e o Dátulo na meiuca ali, os dois se ajudando, tanto na marcação, o Dátulo é muito melhor que o Casares na marcação, e o Casares, na minha visão, pelo menos, está e é melhor na armação do que o Dátulo. Tá certo que o Dátulo fez um grande campeonato da Copa do Brasil de 2014, mas 2014 já tem um bom tempo, e o Dátulo está sofrendo de lesões aí que não dá para ele atuar no melhor nível que ele já tem, e ele mesmo sabe que 2014 já passou há muito e as lesões vêm mesmo atrapalhando. Ele tinha falado que só voltava com 100%, não voltou com 100%, lesionou novamente e agora vamos ver se ele vai estar apto para domingo, tem uma semana de recuperação. Vamos ver as peças que o Marcelo Oliveira vai ter para armar seu time. Então o Fred ali é a principal perda do Atlético para esse jogo do Flamengo. O Flamengo que também não vai ter o seu centroavante, Guerreiro também, recebeu um amarelo por reclamação, se não me engano, na partida contra o Corinthians e também está suspenso para a partida de domingo, 11 horas, aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético só entra nas oitavas, ou seja, na próxima fase da Copa do Brasil, por ter jogado a Copa Libertadores, assim como ano passado. Então, pois é, então aí tem uma semana inteira para trabalhar. O Thiago Henrique pede para a gente falar do Cruzeiro. Thiago, a gente falou meia hora do Cruzeiro, Thiago. Volta lá no início do programa que você vai ver lá, tá tudo certinho, beleza? Depois tá o programa na íntegra, né? O programa você já pode até voltar, inclusive, viu? Voltar lá para ver o que a gente falou do Cruzeiro. A Tereza pede para a gente botar um comentarista menos cruzeirense.
Bom, Cruzeirense, na sua opinião, né, Tereza? Hoje a Tereza tá pegando no pé, viu? O Luciano tá brigando com a gente aqui porque a gente não tá falando do América, para responder a pergunta do América. Ele pergunta, o América não tem time para não cair novamente? Não, ele vai cair sim, na minha opinião, tá? A sua também é essa, né? A gente falou brevemente do América no começo do programa, até por ser um programa ao vivo, assim, o programa e o jogo do América ter sido sábado, realmente fica bem espaçado ali, questões de novidade do América, mas continua com aquela ideia, o América... Para mim, o América vai cair. Vai cair. Eu acho que para mim é muito tranquilo afirmar isso. Só um milagre, uma contratação sensacional aí pode tirar o América desse buraco. E ainda a gente estava até discutindo em tom um pouco de brincadeira, mas realmente é verdade. Tem a possibilidade de só não ser pior do que aquele América de Natal, que aí já foi péssimo, fez 17 pontos em todo o Campeonato Brasileiro, que eram 20 times também. Isso para mim, o América está com um time ruim, mas nem tanto. Tem alguns bons valores, a gente já citou. O Osman é muito bom, o Vitor Rangel ele faz uma chatice na zaga adversária, faz o dele ali na frente, incomoda a defesa adversária, mas precisa de mais do que isso. Não, a minha opinião é a seguinte. Precisa de muito mais para se manter. E tem que novamente colocar o discurso que o objetivo é se manter na Série A. Ficou aquele discurso que o Alencar gosta, um dos presidentes do América, de que vai ganhar título. Não tem jeito. É ridículo. Assim, não dá. Tem uma... Luciano, só para você ter uma ideia, com relação a esse jogo do América contra o Atlético Paranaense, para falar que eu não vi o jogo, tá? Eu vi o jogo. O melhor do time é o João Ricardo. E o João Ricardo vai lá e me falha, aí a coisa tá feia mesmo, aí não tem jeito não, é muito complicado. O América basicamente só trabalha para tentar se manter na primeira divisão e não vai conseguir, é muito difícil, na minha opinião, é provável que o América vire o turno já com uma situação já bem definida de queda para a segunda divisão. O Sérgio Vieira é um treinador que a gente conhece pouco, é um treinador que estava lá na Ferroviária de Araraquara e fez um bom trabalho lá, mas a gente conhece muito pouco. Então é difícil falar também se a culpa é dele, se não é. Na minha opinião, o time não tem padrão para jogar a Série A. Esse time do América, titular, para mim, cairia bem na Série B. A verdade é essa, é um time de Série B que joga a Série A. Não que a gente queira que o América caia, né? É simplesmente uma análise do que está acontecendo. Por mim, o América ficando seria até melhor, realmente. Ganhamos um parabéns! Milagres. Parabéns! Sidney César falando, parabéns ao Super FC, a Leandro Cabido e Fernando Almeida, ótima apresentação, muito bom poder acompanhar pelo Facebook, abraços, obrigado Sidney, um abraço para o senhor também. E a Elaine Cristina pergunta como está o Corinthians dela, maravilhoso. Depois de 4-0 ontem em cima do Mengão, maravilhoso, né? Atropelo, segundo tempo muito bom. Muito Flamengo bom. Jogou muita bola. Flamengo que tem um time ali teoricamente arrumado, fazendo boas partidas, me surpreendendo, admito. Tomou um cacete ali, 4-0. Ninguém fala nisso, né? Guerreiro fora, complica a partida aí contra o Atlético lá em Brasília, que a gente já citou aqui. Flamengo em queda livre, inclusive, né? Nem tanto, vai. Exagera não, velho. A Priscila pergunta o que o Cleiton tá fazendo no time. Priscila, é difícil falar do Cleiton, porque o time ainda está sendo montado pelo Marcelo. É claro que num nível muito abaixo em relação ao que estava, o que é o Cruzeiro hoje, mas o Galo também está sendo montado. Você vê ainda que ele tem dúvida ali na contenção, ele não sabe se coloca o Carioca, se coloca o Urso, se coloca o Donizete. Acaba que, como são jogadores que se lesionam até com relativa constância, acaba que é isso que define quem vai jogar. No caso do Cleiton, o Cleiton está jogando ali praticamente no lado esquerdo, né, Fernando? Ali solto um pouquinho, para tentar dar mobilidade para o Fred na frente da grande área. Agora, é complicado também, né? É difícil a gente colocar o Cleiton, porque o Cleiton é um menino. O Cleiton é um menino e custou quantos milhões? 15 milhões? 13 milhões? Por aí, não tem o valor divulgado, mas 13 milhões que estavam cogitando. E tem essa questão aí que você falou do Cleiton ser um garoto, tentando, taticamente, o Marcelo Oliveira gosta muito de elogiar o Cleiton pela questão de
bancar ali as subidas do Marcos Rocha, ajudar na contenção da defesa, que a gente sabe que o Marcos Rocha ainda tem essa dificuldade, por mais evolução que ele tenha, por ótimo lateral que ele seja, ele ainda tem algumas dificuldades de marcação para voltar, melhora isso pouco a pouco, mas precisa de alguma defesa, como todo lateral, não é só o Marcos Rocha não. Mas o Cleiton está fazendo até bem esse papel. Ofensivamente, pelo que ele mostrava no Figueirense, a gente sabe que tem não sei quantas vezes que ele pode melhorar ali, realmente está devendo demais ofensivamente, mas tem que pegar também que no Figueirense, por mais moleque que ele seja, por mais garoto que ele era no Figueirense e continua sendo, o Figueirense jogava muito mais a favor dele do que o Atlético joga, óbvio. No Atlético tem o Robinho, no Atlético tem o Casares, no Atlético tem o Fred, isso só para citar as questões ofensivas. Não tem como jogar para o Cleiton simplesmente para o garoto crescer. Tem que jogar para o Fred, para fazer um pivô lá na frente, tem que jogar para o Robinho, para deixar o Robinho mano a mano ali e fazer os gols dele igual está dando certo, por pior que o Robinho esteja, não está longe de ser o Robinho que a gente conhece, mas está pelo menos fazendo os gols. Então não dá para jogar pro Cleiton, para o Cleiton melhorar. E realmente fica essa questão que o Cleiton, pelo menos na minha visão, pegando essa questão de volta de marcação, o Carlos é o que faz sombra para o Cleiton e realmente faz boa sombra. Por exemplo, entrou na partida contra o Botafogo e fez o gol dele muito rapidamente. Exatamente. Mas aí já era outra visão de jogo, outra questão. Eu não acho, por exemplo, que teria que colocar o Carlos de titular no lugar do Cleiton, mas pode testar, por que não? É uma questão a ser testada. Se fosse o Marcelo, e é pelo menos o que a gente vê que o Marcelo está pensando, manter o Cleiton para dar esse ritmo de jogo, para ver se o garoto engrena pela promessa que ele é. Então, é complicado também falar do Cleiton, porque o Cleiton ele sofre o problema de ter Robinho e Fred na frente dele. E também do Casares, que joga um pouco mais atrás dele. Por quê? Porque ele fica sobrecarregado, quem tem que voltar é ele. Você não vai pedir para Robinho fazer um cercamento maior do ataque adversário, ou o Fred, que praticamente não volta. Os dois ainda estão fazendo isso. O Fred, exatamente. Até a gente elogiou aqui, depois da partida contra o Botafogo, e fez um pouco disso também contra o Figueirense. O Fred voltando atrás da linha da bola, que é o que o Marcelo pedia muito para ele, para pelo menos incomodar a marcação, não deixar o zagueiro avançar sozinho, o volante avançar. Ele está voltando atrás, o Robinho também está voltando atrás da linha da bola. A gente sabe que o Cleiton acaba sendo prejudicado nisso mesmo, porque ele é mais menino, ele tem que voltar mesmo, tem que correr mesmo. Então, não tem jeito não. O Cleiton, para mim, um bom jogador, ótimo jogador. Eu, por enquanto, faço essa defesa do Cleiton. Foi uma negociação muito complicada de tirar ele do Figueirense. Exato. Então, tem que dar tempo ao tempo. Agora, se ele vai estourar esse ano ou ano que vem, a gente não sabe. Primeiro tem que ter paciência e ver o que vai acontecer. E ele vai ter muitas oportunidades, porque essa dupla de ataque do Atlético, o trio, né? Trio ofensivo com ele, Robinho e Fred, tem condições físicas menos apuradas, né? Por exemplo, o Robinho ontem já saiu no meio do jogo. A gente vem acontecendo isso. Exatamente, a gente não sabe quando que o Fred vai machucar, mas é certo que o Fred vai machucar. Então, não é pelo histórico dele. Zicando o Fred. Zicando não, é o histórico dele. Você fez matéria do Fred, Fernando? Não, tô brincando, vai. Por favor, tenha compostura no ambiente de trabalho. Tô brincando. Mas é isso. Então, ele vai ter muita oportunidade de jogar, ele vai jogar mesmo, e ele é um bom jogador, viu, Priscila? E a Elaine ficou brava com a gente, cara, porque a gente não falou nada do Corinthians. Elaine, eu vou falar um pouquinho do Corinthians para você não ficar triste com a gente, tá? O Corinthians tem um time que pode ser campeão brasileiro, sim. Por quê? Porque é um time que é organizado. Você vê que o Tite deixou esse time, para o Cristóvão Buarque, muito bem organizado. É um time que tem no Romero, hoje, O Romero tá fazendo gol, Fernando. O Romero ontem deitou e rolou em cima da defesa do Flamengo. O Guilherme, que jogou no Cruzeiro e foi uma das grandes estrelas do time na conquista do Atlético, na conquista da Copa do Brasil, tá jogando demais lá. Giovanni Augusto tá rendendo barbaridade também. Você não vê um cara jogando mal, talvez o Cássio, mas a gente deixa para lá. Então é um time que tá bem, é um time que tá evoluindo, é um time que eu achava que com o Cristóvão Borges ia dar uma oscilada. E tem sorte também de algumas peças que estão voltando, de algumas peças que não eram tão utilizadas ou que estão voltando de lesões. Por exemplo, o Romero, que você citou, realmente fez um bom segundo tempo ontem. O Rildo voltou de lesão, voltou fazendo gol, chorando e tudo mais.
ainda tem essas, vamos dizer sortes, por exemplo, de estar crescendo. O Marcelo Oliveira já citou que algumas equipes, todas as equipes no caso, têm oscilações, ele está esperar para ver quando que Palmeiras e Corinthians, que estão os dois brigando ali por cima, pelo menos por enquanto, vão ter essa oscilação. O Galo teve no começo e a torcida do Atlético espera que tenha sido a única oscilação, né? E para a gente encerrar o programa, perguntas aqui sobre Paulo Bento, meu caro. O Romário Vargas pergunta se o Paulo Bento é um bom técnico. E aí o Thiago Henrique já lançou a hashtag Volta Mano Menezes, sendo que o próprio Romário falou se o Mano Menezes estaria de volta ao Cruzeiro. Primeiro, o Paulo Bento, na minha opinião, é um bom técnico, sim. Você vê uma eficiência tática muito superior em relação ao David, por exemplo. Você compara os dois, você vê que o Cruzeiro hoje já tem um padrão tático, apesar do time ser ruim, e o time do David não tinha padrão tático nenhum. Isso é um ponto. Com relação à volta do Mano Menezes, é uma besteira isso, né? Assim, na minha opinião, com todo respeito. Porque não dá para você atrapalhar um trabalho que está sendo desenvolvido com esse time aí. Tanto que o Paulo Bento chegou, analisou e falou, precisa de reforço. E a diretoria está lá e está colocando reforço no time. Então, eu acho que tem que esperar, eu acho que tem que ir com o Paulo Bento até a morte, na verdade. Assim, tem que deixar o cara trabalhar. Porque você não pega um avião, vai para Lisboa e fecha com um técnico português para você dispensá-lo em 2 meses. Isso, para mim, é absurdo, na verdade. É questão de planejamento, né? Para mim, troca de técnico nunca é a melhor opção. Realmente tem que dar tempo para o cara trabalhar um pouco. Poucos meses assim, nenhum Mourinho não ia conseguir nada no Cruzeiro, por melhor que Mourinho, Guardiola, que quer que seja. Cite seu melhor treinador que venha na sua cabeça, ninguém faz milagre ali em 2 meses. Então, para mim também tem que dar tempo ao Paulo Bento, deixar ele até o final do ano para fazer valer essa ideia que o Cruzeiro teve ao ir a Portugal buscar um treinador como ele. Não adianta nada você voltar com o Mano Menezes, lembrando da passagem que o Mano Menezes teve, pensando que, nossa, o Mano que vai destruir, que vai conseguir os melhores resultados só porque ele foi bem ano passado. Não é assim também. Não é com mudanças de técnicos que um time vai fazer essa grande revolução interna, e a gente vem provando isso nos últimos anos com os campeões, que são os times que costumam manter aí a ideia tática, ou seja, o treinador e a comissão inteira ali intactas por mais tempo. O Ícaro Gomes faz uma análise do Atlético, né? Ele acha que o Atlético é um time sonâmbulo, preguiçoso, desacreditado quando joga fora de casa. Ô Ícaro, na verdade, essa preguiça que o Atlético vem trabalhando, eu só não vi contra o Botafogo. No mais, eu sinto que o time às vezes não tem vibração. Até contra o Botafogo, já que você for para citar essa questão, contra o Botafogo fez um 1-0 ali muito rápido, com menos 1 minuto de jogo, né, que a gente está brincando aqui, que o jogo começou 1 minuto antes, com 11 segundos de jogo, 12, sinceramente não sei até se definiram isso ou não, e recuou. Mas é ideia tática, ideia que o Marcelo sempre pôs de tentar buscar os contra-ataques, e deu certo se eu for pegar aquele gol do Robinho no final. O Botafogo deu uma pressão ali, não conseguiu fazer o gol, e o Atlético respondeu com um gol no finalzinho. Mas mesmo contra o Botafogo, que foi uma das melhores partidas do Atlético até então, por causa do Casares, ainda teve essa caída durante a partida que o Marcelo até citou depois do jogo. E falando dessa questão de jogar fora de casa, o Marcelo já tem na cabeça dele os objetivos, de porcentagem de aproveitamento, tanto dentro quanto fora de casa. Ele cita fora de casa que o time tem que ter pelo menos 50% de aproveitamento para levar o título, e dentro de casa 75%. Então, pega a tabela aí, faça seus cálculos, pega a tabela lá no Super FC, faz os cálculos e vê o que cada time precisa para pegar essas porcentagens que o Marcelo diz. É difícil, é bem difícil. O que está pegando realmente é muito difícil. O Thiago Henrique fala que o Mano Menezes tinha as mesmas peças e o desempenho era bem melhor. Não tinha as mesmas peças. Não tinha. Não vou falar nem das laterais, não vou falar nem da defesa. Você pega aí a própria contenção. O Cruzeiro tinha o Williams naquele time, que é melhor do que Gino e Cabral, na minha opinião.
Aí no ataque você vê que o Cruzeiro contratou esse ano Rafael Silva, Douglas Coutinho. Só barba. Então, não era melhor. Isso na minha opinião, tá, Thiago? Então é isso, né, senhor Fernando Almeida? Falamos bem hoje, Falamos bem, o Fausto tá lá dentro ficando louco com a gente, então não dá pra gente seguir mais. E os senhores, obrigado você, Fernando. Obrigado, Cabido, obrigado, amigo internauta, até a próxima. E lembrando que na quarta-feira, às 18 horas, faremos o pré-jogo ao vivo de Cruzeiro e Vitória pela Copa do Brasil, ok? Um grande abraço e até a próxima.